Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre Ataque Brutal. Eu creio que vocês que já acompanham a Linhagem Geek, né, sabem que a gente gosta muito desta temática que envolve essa criatura maravilhosa que Deus criou, que são os tubarões. Se você é novo, que é a primeira vez que você tá assistindo, saiba que a gente gosta muito, tá, de filmes que envolvem tubarões. Aqui, em Ataque Brutal, a gente já tinha comentado em outras oportunidades, tá? Vendo o trailer e analisando a sinopse, é um copia e cola, mas assim, escrachado de Predadores Assassinos com a Caia Scodelario de 2019. É escrachado o contexto. Ele apresenta situações diferentes, mas a premissa é a mesma. Acontece um furacão, aí o oceano invade uma cidadezinha fica parcialmente submersa, ao invés de terem jacarés, que tem em Predadores Assassinos, são tubarões. Então assim, o filme ele entrega, na minha opinião, ele entrega uma certa tensão, ele tem algumas boas cenas, principalmente em ataques, tá? Gostei de alguns ataques, mas assim, é um filme genérico, é um filme sem inspiração, é um filme que em alguns momentos tem um CGI tosco, assim como tem bons ataques, que quando eu assisto um filme de tubarão, é algo que eu presto muita atenção, são os ataques. Você tem bons ataques, mas você tem algumas cenas que são péssimas, são pavorosas, são decisões escabrosas. Mas assim, ó, 1h e 26 minutos é aquele filme que você vai assistir hoje, vai dormir, no dia seguinte você vai acordar e já esqueceu dele. Não é um filme memorável, mas também não é um filme podre. Vamos conversar sobre Ataque Brutal. Eu não tenho essa calma e, sei lá, o Gabriel é mais otimista que eu, né? Já deu pra perceber nesses anos. Eu não consigo mais assistir esses filmes porque quando a gente vai assistir filme de terror, aliás, semana que vem acredito que iremos ver a Múmia, né? O negócio da Múmia aí. Eu acho que é a Maldição da Múmia. Alguma coisa da Múmia aí que parece ser um bom filme de terror aí, ok? Os filmes de tubarão, eles sempre caem num clichê que pra mim o filme ele é enterrado no mesmo momento. E não é um clichê só, são vários. Você tem a puxadinha gaúcha, você tem aquele cara que afunda e depois surge, né? O cara pode perder um membro, mas ele surge depois. E você tem outros clichês. Eu não vou falar que esse filme é todo clichê, porque a gente tem algumas coisas interessantes, mas poucas coisas. E aí você tem, nos filmes de tubarão, você sempre tem um agravante que você coloca um elemento dramático absoluto e intenso, que é o fato da menina estar parindo no meio dessa tragédia toda. Pô, é um elemento dramático, mas muito, muito, muito dramático, sabe? É muito... Eu tô assistindo as novelas, tô assistindo a Avenida Brasil de tabela. Foi. Mas é muito dramático, sabe? A Carminha... Mas não é a Carminha, é a outra, é a Débora Falabella. Ela escuta a Carminha falando com o Max. É a Nina. É a Nina. E vai pro banheiro vomitar. Umas 7 vezes. Ela tá trabalhando na casa. Sabe, muito dramático. Sabe, não precisa mostrar, olha, ela tá tão mal que ela vomita. É a mesma coisa que, olha, além do furacão, do oceano, do tubarão, a menina... Olha aqui, ó, tubarão, ó, furacão, vamos na ordem. Furacão, oceano, porque a água mata, enchente, né? Enchente, tubarão... casa desabando e ainda tem a menina. Não precisa desse elemento. Sem falar da escassez de recursos, que tudo que você falou aí dá, né? Você entendeu? Você já tem o filme aqui nesses elementos. Aí o roteirista, não, a gente precisa... E aí geralmente vem aquele, a gente precisa de algo, de inovar aqui. Vamos colocar a mulher grávida pra ela ter o filho na hora. Pô, bicho. Aí fica muito difícil de você acreditar em todo esse contexto. Aí você tem... enumerando os clichês, né? Mas eu vou deixar pra depois, senão frase de efeito. Cara, frase de efeito, nesse tipo de filme que é tragédia, ele é insuportável pra mim. Porque você imagina, eu tô aqui com o Gabriel, aí cai
uma parte do prédio aqui. Fica só eu e o Gabriel. E a gente fica em pé. Por uma ironia do destino, e a gente vê a rua. A gente tá no 4º andar. A gente vê a rua lá embaixo. Aí eu falei, nossa. Aí eu olho pro Gabriel e falo, nossa, ainda bem que não é numa casa térrea. Pô, você não vai fazer uma piada quando você tá num momento tão absurdo. E esse filme é recheado disso. Ele é recheado, mas tudo bem. São essas coisas, eu não gostei do filme, mas vamos seguir. Bom, vamos lá, galera. Vamos trazer aqui pontos positivos, pontos negativos e nota no final, tá? Mas antes, sempre lembrando a todos vocês, se vocês quiserem renovar o guarda-roupa e vestirem aqui as peitas da Berserk, a Linhagem Geek veste Berserk. O link tá aqui na descrição. Existem vários modelos da Berserk. A gente tá usando aqui as oversize da Berserk, mas vocês também têm regatas, tem camisetas mais slim, básicas, sem estampa, tem calça, tem shorts, inúmeros modelos. Se vocês adquirirem 5 oversize dessa daqui, ó, cada uma sai por R$60. Galera, a Berserk tem pra mim, na minha opinião, uma das estampas mais criativas que eu já vi. As camisetas oversize da Berserk são extremamente criativas. Elas adequam o corpo, você não precisa ser bolado, tem pra todo shape, tem pro gordinho, tem pro magrinho, tem pro bolado. Então adquiram suas camisetas da Berserk. O link tá aqui na descrição. Use o cupom Esquadrão sem o tio, Esquadral, ó, assim como tá no GC, ó, Esquadral, você vai ter desconto. Se você pagar no Pix, você tem desconto. E a cada compra que você faz na Berserk, você ganha 10% de cashback. Então aproveita, adquira suas camisetas da Berserk, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, vamos começar com pontos positivos aqui, tá bom? Pontos positivos, a construção da tensão, cenários fechados. Então eu gostei disso. É igualzinho Predadores Assassinos. Se vocês não viram Predadores Assassinos, o Gui vai colocar a artezinha aí. Belíssima, Caio Scodelario, dá show nesse filme. Pra mim é bem melhor do que esse filme, tá? O filme acerta nesses cenários mais claustrofóbicos, onde você tem, por exemplo, casas inundadas, onde os personagens têm que passar por lugares fechados. Então ele acerta nesse ponto. Ele acerta nos cenários alagados. Ele consegue passar essa tensão e essa dificuldade que os personagens têm de deslocamento entre locais, porque os locais estão cercados por tubarões. Esse aqui, galera, pra mim, ele não é um filme de tubarão. É um filme com tubarão. É um filme de uma catástrofe natural e que tem tubarões como um elemento a mais de dificuldade. Então você tem o elemento da catástrofe, inundação, e você tem os tubarões que estão cercando ali o local por conta de um caminhão frigorífico que se parte e a carne e o sangue da carne jorra pela cidade, mas invade o oceano numa velocidade fantástica. Assim, tipo, quebrou, já tá no meio do Atlântico o sangue e os tubarões vão perseguindo. Então, nesse ponto, eu acho que o filme acerta nesta ambientação. Pra mim, ponto positivo aí. Pra mim é negativo, tá? Porque é muita circunstância. Tudo bem, todos os filmes são assim, mas pra mim esse é muito. Igual o Gabriel falou, você tem uma série de elementos de dificuldade. Tá bom, entendeu? Tá bom. Mas vamos chegar mais pra frente. A gente vai chegar na grávida. Vamos não na grávida, nos tubarões também. Também. Bom, segundo ponto aqui que eu coloco o ritmo, tá? O ritmo do filme é bom. 1h20? 1h26 de filme. Isso eu achei respeitoso, porque pelo menos você não perde muito da sua vida. É 1h20. Porque se a pessoa se for 2 horas... Tem outro filme de tubarão, né? Que é o do Duas Caras e do cara do Breaking Bad. Que o avião cai no meio do oceano, né? Tem esse outro, eu esqueci, acho que é, não sei se é... The Dipper. The Dipper, acho que é. Esse tem outro, então a nossa saga aqui, ela ainda não termina. Que também é um plot genérico, que a gente viu isso em 2024, do avião que cai e fica na bolsa lá. Mas enfim, ó, o ritmo eu achei interessante, como é um filme rápido, ele é bem objetivo. Já começa com a tempestade, já começa com o aviso do furacão categoria 5. Então assim, não tem nem tempo pra desenvolver personagem, que aí entra um ponto negativo. Então é objetivo, eu gostei dessa objetividade, eu gostei do ritmo, é um filme que 1h26 te prende, tem uma organização
Pra mim, esse aqui eu também destaco como ponto positivo, tá? É lógico que eu vou destacar ponto positivo também, se é 1h20 o filme. Eu fico até pensando se com a geração TikTok, Reels, se a gente vai ter alguns filmes de 50 minutos. Eu não duvido isso acontecer, viu? Alguns estudos, né, que mostram que a nova geração quer as coisas mais rápido, então não se surpreenda se a gente tiver uma sessão, um início de uma sessão de filmes aí de 50 minutos, 40 minutos, não duvide. Pra mim, o último ponto positivo aqui são os ataques. Eu particularmente gostei dos ataques, eles escolheram tubarões touro, né? Na dublagem ficou cabeça chata, mas são a mesma espécie. Eles escolheram esse tubarão, que é um tubarão menor, diferente de um tubarão branco, um tubarão menor, mais ágil, propício para esse tipo de situação. Então, os ataques, eles são ataques bem reais, ataques de investida, você não tem aquela puxada para baixo, você tem ataque de pressão, ataque de... como é que era no Pokémon o nome do investida. Ataque? Ataque de investida, você tem momentos que 2, 3 tubarões atacam ao mesmo tempo, destrincham a vítima. Achei legal o gore também que fizeram em alguns momentos de mutilação com os ataques. Então, pra mim, os ataques dos tubarões, eles foram ok, tá? Eu não gosto do tubarão-touro, eu prefiro o tigre do que o tubarão-touro. E você vê que é uma dificuldade fazer um filme de tubarão sem o tubarão branco. O tubarão branco ele é muito comercial, é difícil você... Eu acho que eu posso dizer isso sem os ambientalistas ficarem tristes aqui. Cuidado, hein? Sobre um filme, né? Você meio que não respeita os outros tubarões, porque o tubarão branco é muito mais imponente, né? Mas tudo bem, você tem a situação, você tem isso, e realmente você tem alguns ataques interessantes. Que é o grande problema dos filmes de tubarão. Você precisa ter alguns ataques diferentes do que a puxada. Aquele cara que ele é puxado, depois de 5 minutos ele... E sobe o sangue. Sobe o sangue, entendeu? Então, realmente, você tem alguns ataques interessantes, mas... Por exemplo, tem momentos que os ataques estão acontecendo e você escuta os ossos se partindo, o barulho do golpe do tubarão. Então, assim, neste ponto, pra mim, eu levo como positivo. Ó, galera... Se você ainda não assistiu, hoje é sábado, tá? O filme lançou ontem, sexta-feira. E a gente tá gravando ontem, na sexta. A partir daqui a gente vai falar de spoilers, tá? Então fica por sua conta e risco. Ou então você pausa o vídeo aqui, assiste o filme e depois você volta, tá? Mas você já meio que mata muita coisa, né? Assim, o spoiler desse filme... Não é nada, vai. Bom, pra mim o primeiro ponto negativo é a questão do tubarão branco. A gente sabe muito bem que o tubarão branco, ele é um personagem da cultura pop. Sim. Ele é um personagem. E sempre aparece ele no cartaz, né? Exatamente. Aqui, ó. Quando eu vi esse cartaz, eu falei, opa, teremos um tubarão branco aqui. E tem o tubarão branco. Só que assim, o tubarão branco, eles colocaram somente pra pontuar. Porque o tubarão branco, ele faz uma coisa que o André lembrou magnificamente bem. Que ele faz o tiranossauro em Jurassic Park. É a mesma coisa. O tubarão branco, ele não ataca ninguém, só que no momento em que o tubarão vai atacar a mãe, que já tinha parido, o tubarão surge como um salvador, dá um bote, o bote é bonito, bote de baixo pra cima, lindaço, e cata o tubarão touro. E só. Você tem ali algumas cenas... de construção de tensão com o tubarão branco pra todo mundo falar, nossa, olha que grandão, tal. Mas ele é subaproveitado, ele tá ali porque como é um filme de tubarão e eles sabem que a figura do tubarão branco é uma figura que engrandece o filme, eles falam assim, vamos colocar, é igual no filme lá do assassino. Então, qual que é o nome desse filme aí? Eu esqueci, cara. O Matheus vai procurar, ele tá prestando atenção no vídeo. Eu acho que é Predadores Assassinos. Então, o tubarão branco aparece no final só. Então, e ele tá em todos os cartazes. Você vê como ele aparece? Sim. Você vê como é que tem a construção? Sim. A hora que aparece o tubarão, aí o assassino... Porque só tinha aparecido outros tipos de tubarão. Quando chega o grande branco, tem toda aquela emoção. Pô, chegou o grande branco. Aqui é uma situação bem parecida. Eu acho que eles constroem até legal nesse filme. Que eles vêm lá pelo radarzinho, né?
E aí o cara fala, essa aqui é a rua tal, tá alagada, e esse ponto aqui é a Nile. É, isso. Então, assim, eu coloco como ponto negativo porque, pra mim, o Tubarão Branco foi subaproveitado e ele foi colocado ali só para termos um Tubarão Branco, sacou? É, porque um filme de tubarão ser um tubarão branco é muito difícil, né? Muito difícil. Por isso, eu sei porque é difícil. Comercialmente fica complicado e foi aquilo que eu disse anteriormente. É difícil você comparar, né? Você quer ver o Tubarão Branco. É igual você fazer um filme de dinossauro sem o Tiranossauro Rex. É difícil. Porque é o mais popular. É o que foi mais construído no cinema, que as pessoas têm na mente. Então, eu não gosto muito do Tubarão Touro, mas o Tubarão Branco tá ali pra ser o salvador. Isso aí é incrível. É aquele negócio da natureza e escolher quem deve viver ou morrer de acordo com o roteiro do filme. Sim, exato. A natureza manda um WhatsApp, entendeu? Ó, eu vou salvar vocês porque eu gostei muito de vocês. Vocês são a história do filme. Isso aí acaba sendo ridículo em determinados momentos desse filme também. É muito ridículo o jeito que isso acontece, mas a aparição dele é até legal, né? Você fica feliz, mas o jeito é muito ridículo. Bom, agora chegamos em um outro ponto. Assim, eu vou também colocar como destaque, já coloquei no começo do vídeo, mas só vou reforçar aqui, o roteiro ele é extremamente clichê. Você sabe muito bem quais são os personagens que vão viver e você sabe quais são os personagens que vão morrer. Você sabe, o filme é dividido em 2 núcleos. Você tem o núcleo das 2 meninas e você tem o núcleo dos irmãos, dos Hanson. Então você tem esses 2 núcleos e também, pra mim, tá muito bem estabelecido que estes núcleos, eles não serão afetados de forma alguma pelo roteiro. Sim. Existe uma proteção de roteiro bem evidente nestes 2 núcleos que torna o filme extremamente previsível. Não existe pra mim nem nada que eu fale, isso aqui me surpreendeu. Zero. Isso aí é a criançada, né? A criançada não falha. E por isso que pra um diretor ou uma diretora ter sucesso em filme de tubarão, a gente precisa rejeitar todos esses clichês. Fazer o que o Spielberg fez, né? O Spielberg, lógico, a gente tá falando de 1975, mas ele matou criança, ele matou cachorro. Era bem imprevisível acontecer isso na época. E hoje também. Então, tem que rejeitar os clichês e ser mais ousado. Aqui você tem todos os clichês possíveis, né? Como eu disse da natureza escolher matar os bandidos, acontece também com os pais adotivos, né? A natureza mata, livra a criança daqueles que não gostam delas e depois no final livra de outro tubarão que ia acabar com as duas meninas ali, incluindo a protagonista. Então, assim, eu odeio isso da natureza salvar, sabe? E eu acho que um filme em que as coisas não acabem bem, claro que você precisa de um pouco mais de coragem, mas é algo que seria original, porque acaba tudo muito lindo. Né? O cara espantando lá os tubarões com aquela maquininha lá. O taser. E ainda dando uma frase de efeito, né? Vamos ver se isso funciona. Imagina você ali, ó, tem 2 pessoas ali, um tubarão vindo. Aí você pega aqui a máquina, você vai jogar a máquina na água, aí você... Vamos ver se isso funciona. Tem uma pausa dramática ainda, né? É ridículo isso, quando cara. Ele puxa ali, né? Isso é ridículo, cara. E num chroma key podre, hein? Então, aí, assim, outro ponto negativo é o CGI. Os tubarões, eles são feitos no efeito prático, você consegue perceber isso, é legal. Só que você tem um CGI bem tosco, principalmente ali no final, bem claro. Você percebe que o bote, eles estão provavelmente dentro de uma piscina e o fundo é todo feito por computação. Tem um outro ponto aqui, que é esse inclusive, manda até um salve pro Luciano, primeira fila, que é a fada da conveniência, né? Tem um momento que a menina, né? Vamos colocar assim, a menina número 1, que tá dentro da casa, ela tem que ir até a menina número 2, que tá presa num carro. Vamos colocar que ela tá a uns 6 metros de distância, inundado. Como que ela vai chegar ali, sendo que está cheio de tubarões? E misteriosamente surge um telhado boiando, puff, e para bem em frente entre a casa e o carro, formando uma ponte. Fada da conveniência. Existem muitas conveniências acontecendo aí. Por exemplo, um outro momento em que ela está no barquinho e surge um arpão na frente dela.
o arpão, nossa. Então, temos inúmeras conveniências que tornam o filme previsível, né? Galera, vamos lá. O Resident Evil, ele me proporcionou uma experiência totalmente traumática, que é você colocar uma música que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. A personagem principal, ela tem ansiedade, lógico, ela tá tendo um filho num caos total. E aí ela se acalma com música. Essa decisão é uma da decisão mais idiota, porque isso acaba com o filme. Por que você não colocou isso aqui, ó? Ela tem ansiedade, ela precisa se acalmar. Aqui, ó. Pássaros. Não precisa ser uma música. Cara, a música, ela diz... E ainda é a música das branquelas. Thousand Miles. Destrói completamente a ambientação, tudo. Parece um filme de comédia. É anticlimático. E ainda mais, ainda corta pra cena das crianças e a música volta com eles. É. Pô, bicho, isso aí é um negócio... Sabe, você pode colocar barulho... É que ali não precisava, né? Geralmente, quando... Esses vídeos que tem, ó... que a galera coloca 1 hora... Que realmente as pessoas se acalmam com esses barulhos... Tem mais de milhões de visualizações. É até mais crível de chuva. É que ali chuva não precisava, né? Que tem barulho da água. Mas esses barulhos são muito mais... Cara, imagina quem deu essa ideia. Vamos colocar Thousand Miles para se acalmar. Pô, quem usa Thousand Miles para se acalmar, cara? Isso foi bem ruim. Bem ruim. Então, assim, é muito juvenil essa decisão. Bem ruim, bem ruim. E a gente ainda não chegou na mulher grávida, tá? Tem uma outra cena pra mim também que foi pavorosa pra mim. É uma das piores cenas que eu vi na história da minha vida. Dos filmes. Da minha vida, tá? Da minha vida. Ali o roteirista, o diretor, eles queriam tirar uma com a nossa cara. O tubarão, ele ataca o padrasto dos Hanson, arranca a mão dele, arranca a bunda, um pedaço da bunda dele. Isso era à tarde. Aconteceu um monte de coisa durante esse período. O filme rodou, anoiteceu, e aí as crianças estão mandando ele ir se lascar, e ele surge do nada, da água, na frente deles, sem a mão, sem um pedaço da bunda, sendo que os tubarões estão em volta dele. Cara, isso foi ridículo, gente, porque, tipo, não faz sentido algum esse cara ter aparecido ali. Ali ele apareceu só pra construir uma tensão dramática, pra colocar mais uma camada envolvendo as crianças, porque ele era um péssimo padrasto, pra depois as crianças bicarem ele e ele ser comido de novo pelos tubarões. Cara, isso daí, humanamente, é impossível o que aconteceu com esse cara. Isso, pra mim, é um dos maiores erros que eu já vi na história de um filme. Foi isso daí é vergonhoso, tá? Fala, Matheus. Ele fica sumido dentro do filme provavelmente umas 4 horas. Facilmente. A menina 1 salva a outra do carro, ela constrói todo um plano ali, sim, né? E assim, se você lembrar, uma das crianças fecha a porta. Ele entrou por onde? Cara. Ele tava do lado de fora ele entrou por... Ele perdeu uma mão. Perdeu uma mão, gente. Ele perdeu uma mão e um pedaço da bunda, sabe? Então, assim, cara, isso foi... Hemorragia não existe. Isso daí foi uma ofensa à pouca inteligência que eu tenho. Isso aí, mas isso é um dos clichês de filme de tubarão. O cara, ele afunda... E aí depois, milagrosamente, ele aparece e na maioria das vezes pra morrer de novo, né? É isso aí. E pra fechar, galera, a mulher grávida, porque assim, a menina grávida é bonita, sabe? Eu acho que ela trabalha bem, tanto a menina grávida quanto a outra menina, elas trabalham bem. Você também coloca mais uma camada, porque a menina perde a mãe, então tem todo aquele peso, aquela ansiedade, ela tem alguns problemas. Mas assim, a menina grávida, ela tá parindo ali, e aí... cai a casa, ela cai na água e ela pare na água, sai a criança na água, vem aquele sangão e ela com recém-nascido sendo atacada por vários tubarões, sabe? É muito difícil de você comprar essa cena, ela com a criança no colo, dando com o toco na cara de um tubarão touro. Pra mim, isso daí
foi muito difícil de aceitar. Muito. O que eu mais gosto é que sempre com o protagonista final ou a protagonista, o tubarão sempre vem indo na frente dela. É. Porque o charme do tubarão é você não sabe de onde ele vem te atacar. Por cima, né? Você não sabe se ele vem de lado, se ele vem de baixo, se ele vem das costas, se ele vem do outro lado, se ele vem Mas sempre no final é pela frente. É tipo assim, ó, dessa vez eu vou facilitar pra você, hein? Eu vou vir num lugar que você veja. Então, assim, é muito... Eu não compro. Sinto muito. A história toda da gravidez é um elemento completamente exagerado. Não compro. Bom, galera, então é isso, tá? No final, num contexto, pra mim, o filme, ele ainda, apesar de todos esses erros, eu não considero o filme podre, mas eu considero um filme fraco. Minha nota é 4,5. Eu vou dar 2. 2? 2 tá ótimo. Tá bom. Coloquem a sua nota aí, que é importante, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.